Olá, galerinha! O nosso encontro por aqui é para dar algumas instruções, esclarecimentos sobre os nossos conteúdos de história do terceiro ano. Pessoal, nossas últimas aulas foi sobre a Era Vargas. Esse vídeo de hoje é para fazer um resumo sobre esse grande período da nossa história, tá certo? Então vamos fazer aqui uma trilogia contendo 3 vídeos. O primeiro vídeo nós vamos falar um pouquinho da Revolução de 1930, revolução esta que levou ao poder o presidente Getúlio Vargas. Falaremos um pouco ainda sobre o primeiro momento da Era Vargas, que foi o governo provisório. O outro vídeo nós vamos abordar o segundo momento, que foi o governo constitucional. O terceiro vídeo, ele vai falar sobre o Estado Novo, o último período da Era Vargas. Então, se liga nessa, vem com a gente, fique em casa, foco, determinação e persistência. Vamos lá, galerinha? Pois bem, a Revolução de 1930, como nós já debatemos em sala de aula, revolução é transformação. Então, o que transformou-se nessa época? Vamos lá. Lá na República Velha, a gente tinha um sistema político baseado no coronelismo, baseado na política do café com leite. E é justamente isso que vai mudar com a Revolução de 1930, principalmente os aspectos políticos desse período. Bom, a Revolução de 1930, ela começa com o descontentamento das alas de elite da Marinha e do Exército brasileiro. E também, pessoal, inicia-se com as queixas deixadas pelo presidente Washington Luiz por indicar um nome paulista para a presidência da República. O que é isso? Vamos voltar à nossa aula anterior. Lembra da política do café com leite? Pois é, nesta política, paulistas e mineiros indicavam um nome para concorrer à presidência da República. Pois é, o Washington Luiz, então presidente do Brasil, foi um nome indicado pelos paulistas. Então, o próximo nome deveria ser indicado por quem? Pelos mineiros. Muito bem. Mas isso não aconteceu. O Washington Luiz quebrou esta regra da aliança e indica um paulista para ser o seu sucessor. Quem é ele? Júlio Prestes. Então, aliando-se ao descontentamento da elite mineira, o descontentamento das alas mais superiores do Exército e da Marinha Brasileira. E também tinha outro agravante, pessoal. Os estados da Paraíba e do Rio Grande do Sul já eram estados que já queriam uma maior participação política. Então, nós temos aí uma parcela muito grande da população descontente. Exército, Marinha, fazendeiros mineiros, os estados do Rio Grande do Sul, da Paraíba. Bom, junto a isso, eles lançaram outro nome para disputar as eleições de 1930 contra os paulistas. Pois bem, o sistema eleitoral lá da Primeira República, ele era facilmente manipulado. Manipulado por quem? Manipulado pelos coronéis, que eram os chefes locais das comunidades rurais. Muito bem, Júlio Prestes ele ganhou. Porém, pessoal, os candidatos opositores, Getúlio Vargas e João Pessoa, eles eram candidatos da oposição, perderam as eleições, não se contentaram com essa derrota. Porém, um fato vai ser extremamente importante para dar um reviravolta nos acontecimentos. A morte de João Pessoa só agrava a situação, a crise política que o Brasil estava enfrentando. Então, não precisou de muito para que o alto escalão do Exército e da Marinha destituísse
o então presidente Washington Luiz. Por quê, pessoal? Porque o Júlio Prestes nem chegou a assumir o poder. Então, eles destituem o Washington Luiz do poder e o Getúlio Vargas ele vai governar o Brasil num período provisório. Então, a partir de então, a gente começa esta fase aqui, pessoal, que é o governo provisório. Getúlio Vargas assume o poder. Getúlio Vargas representava, pessoal, uma classe da população brasileira que ansiava por muitas reformas. Bom, o governo provisório não foi fácil, não foi um período de tranquilidades. Após Getúlio Vargas assumir o poder, o Congresso Nacional é fechado, os presidentes dos estados são destituídos e no lugar dos presidentes dos estados é nomeado os interventores. Esses interventores são nomeados por Vargas e eles geralmente eram ou faziam parte do Exército ou da Marinha. Bom, nesse período também houve uma intensa crise econômica causada pela queda dos preços do café. Junto a isso, muitos fazendeiros entraram em falência. A inflação brasileira aumentou, a dívida externa brasileira também e o desemprego nas cidades já estavam em números inestimáveis. Para tentar amenizar os efeitos da crise econômica, comprou 14 milhões de toneladas de café. Foi uma medida para tentar amenizar a situação financeira. Bom, e o que o Estado brasileiro iria fazer com tanto café? Se os preços estavam lá embaixo? Se havia uma superprodução de café no mercado mundial? Bom, não haveria nada o que fazer, pessoal. A medida foi queimar grande parte dessa produção. Bom, diante disso, o Brasil teve que suspender o pagamento de suas dívidas externas. Bom, frente a esse primeiro momento de tantas crises econômicas, Getúlio Vargas ele vai atender aos interesses dos reformistas. Esses reformistas, eles queriam principalmente, pessoal, moralizar as eleições. Lembra lá das eleições fraudulentas no primeiro momento? Pois é, havia o anseio de moralizar as eleições. Para isso era necessário criar uma justiça eleitoral, um código eleitoral, determinar o voto secreto e o voto feminino. Mas também esses reformistas ansiavam leis sociais que beneficiariam, pessoal, a população mais pobre, ou seja, os trabalhadores. Para isso, foram determinadas leis trabalhistas, a criação do Ministério do Trabalho, as iniciativas de criação da Petrobras e de empresas que investissem nos minérios nacionais eram para fortalecer e desenvolver a indústria de base nacional. Outra importante característica do governo provisório foi a criação de um Estado forte e centralizado. Diante disso, vai diminuir a autonomia dos estados. Com isso, cresce a oposição ao governo de Getúlio Vargas. Essa oposição ao Getúlio Vargas se concentra principalmente no estado de São Paulo, o que vai culminar, pessoal, posteriormente com um conflito, uma guerra civil, que vai ser chamada de Revolução Constitucionalista de 1932. Esse movimento foi um movimento que criticava as ideias e as ações de Getúlio Vargas, mas principalmente deixou uma consequência positiva. Qual foi ela? Foi a partir da Revolução de 1932
Pessoal, foram ações importantes para o desenvolvimento do Brasil, as ações tomadas pelo Getúlio Vargas no primeiro momento do governo provisório, porque ele representava uma ala que queria grandes reformas para o Brasil. Então, foram muitas medidas implantadas, dentre elas a moralização do Código Eleitoral. Com isso, criou-se, pessoal, o Código Eleitoral, determinou-se o voto secreto e o voto feminino. As leis sociais foram muito importantes, porque elas tentaram amenizar as disparidades sociais existentes. A principal delas foi a instituição das leis trabalhistas. Quais foram elas? Jornada de trabalho semanal, horas extras, pensões, aposentadorias. Mas não adiantava determinar leis, era necessário criar mecanismos de vigilância para que os empresários cumprissem tais leis. Por isso, foi criado o Ministério do Trabalho e a Justiça do Trabalho. Foi determinado ainda a lei de sindicalização, para que os profissionais pudessem se agrupar em organizações sociais. Foi também investido, pessoal, na área da educação, criação do Ministério do Trabalho, ampliação das escolas públicas. Também na ampliação da saúde no Brasil, que foi a construção de novos hospitais e um sistema de saúde mais eficaz, principalmente no combate a epidemias daquela época. A malária e a febre amarela é um desses exemplos. Bom, no governo provisório foram também instituídas medidas de fortalecimento da indústria nacional. Por quê? Principalmente a indústria de base. O petróleo, principalmente minérios, eram trazidos de fora, ou seja, importados. As medidas tomadas por Vargas no governo provisório fortaleceram a indústria de base. Essa Constituição vai dar nome ao segundo período da Era Vargas, o governo constitucional de 1900